Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 19 ao 26. Nós vamos falar hoje sobre o Deus que nos sustenta. Amém? Então, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 19, nos fala assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse-lhe: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. Senhor, mais uma vez obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nesse momento nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que fale aos nossos corações. Pai, como todas as vezes que homens e mulheres, Senhor, sobem nesse altar, Senhor, o importante é que o Senhor cresça e que nós diminuamos, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, às nossas vidas. Senhor, que tudo aquilo que esteja bloqueando, que esteja lutando contra na vida, no pensamento das nossos irmãos e irmãs, naqueles que nos ouvem, seja repreendido em nome de Jesus agora, e que o coração de todos nós esteja quebrantado e fértil, pronto para receber a Tua palavra. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele é a continuidade de um momento onde uma mulher samaritana encontra com Jesus. E Jesus pede para aquela mulher água, e aquela mulher ela fica um pouco assustada, porque ela era samaritana e havia todo um preconceito dos judeus com os samaritanos. Porque para os judeus, os samaritanos eram aquele povo que nasceu da mistura entre judeus e povos de outras terras. Em alguns momentos onde o povo de Israel era tomado cativo e levado para algumas cidades como cativos, como prisioneiros, os regentes desses países, eles usavam a estratégia de fazer com que aqueles povos que eles haviam capturado começassem a se misturar, para que assim eles perdessem toda a linhagem de entendimento, perdessem as suas crenças, os seus costumes. Então, uma estratégia que eles usavam era de começar a mesclar todos os povos que eram ali conquistados. E em um desses eventos, quando o povo de Israel começa a se misturar com com outros povos, nasce essa linhagem dos samaritanos. Então, para os judeus, os samaritanos não eram, entre aspas, judeus puros da aliança, ou filhos de Deus, porque eles haviam se misturado. E outro detalhe é que para os samaritanos, o monte onde eles buscavam a Deus, onde Deus se revelava, não estava em Jerusalém, mas estava em Gerizim. Então havia uma outra questão. E aquela mulher, com todas essas suas dúvidas, ela encontra Jesus, e Jesus afirma para ela: olha, a água que eu tenho a oferecer para você é uma água que você jamais voltará a ter sede, diferente daquela que eu estou pedindo para você. E começa essa discussão entre a mulher e Jesus. E Jesus entra nesse texto aqui que nós acabamos de ler. Que aquela mulher reconhece em Jesus como um profeta, e ela começa a questionar aonde é que deveria ser o local correto de adoração a Deus. E aqui a primeira questão desse texto é que nos mostra como o ser humano ele tem dentro de si um desejo de buscar a Deus.
a gente vê que aquela mulher, ela tinha no seu coração uma vontade de buscar a Deus. E muito disso, se nós olharmos, né, se trata do que os teólogos falam da própria revelação, de como Deus se revela, porque quando você olha para o mundo, você percebe Deus em todos os lugares. Teologicamente se fala que Deus, ele se revela de uma forma geral e uma forma específica. A forma geral é aquela que nós contemplamos na natureza, que todos os dias o sol brilha, que todos os dias os pássaros cantam. Se revela através dos talentos naturais de cada homem e mulher. Às vezes eu conversando com a minha esposa, uma vez a gente pensando, né, como era Adão e Eva na plenitude ali da criação, quando Deus os capacitou, como deveria ser algo maravilhoso. E eu falava que eu havia lido em algum lugar que a gente poderia contemplar algumas faíscas de tudo isso ainda hoje, quando a gente vê dons maravilhosos na vida de homens e mulheres, pessoas que têm uma capacidade de pintar, que você fala, puxa vida, como ela consegue combinar cores, né? Alguém que consegue cozinhar de uma maneira que você fala, puxa vida, como essa pessoa tem a sensibilidade de combinar sabores diferentes e produzir pratos tão lindos. Então a gente percebe que os dons, ainda existem flashes, né, desses dons, de tudo aquilo que Deus nos capacitou, daqueles que cantam, daqueles que louvam, daqueles que exercem tantas funções que a gente reconhece nesse mundo como pessoas, homens ou mulheres, extremamente talentosas. Então, a gente percebe que Deus, ele está de maneira geral em todos os lugares. E, convenhamos, o mundo reconhece isso, o mundo percebe isso, tanto é que existe um sentimento religioso em toda parte do mundo. Desde o começo, o homem sempre esteve em busca de Deus. De uma ou de outra forma, ele sempre busca Deus, né? Mas Deus, ele se revela de uma maneira impressionante e, segundo aqui até o R.C. Sproul, de uma maneira imensurável, né? Sproul escreve que a Bíblia afirma que Deus é fonte de toda a verdade, e ele fala que é inconcebível imaginar esse mundo ou essa vida sem que percebamos a existência de Deus ao nosso redor. Então, havia no coração daquela mulher um desejo de busca de Deus. Buscava em Gerizim, ela questionando Jesus se era em Jerusalém, e até nos dias de hoje, a humanidade, ela segue buscando a Deus. Mas daí, ao decorrer dessa conversa entre Jesus e aquela mulher, Jesus, ele parte para algo onde ele tira do abstrato, do genérico, do que era comum para todos, do que talvez a mente daquela mulher pensava, e traz para o centro da vontade de Deus. É quando Jesus, ele fala ali, olha, que que chegaria um tempo onde Deus buscaria por verdadeiros adoradores, e esses os adorariam em espírito e em verdade. E não sei se você observou na sua Bíblia, a palavra espírito que está aí, ela está de forma minúscula, né? Aqui Jesus, ele não está falando que buscaria por uma ação do Espírito de Deus, mas é uma palavra, Espírito, que fala sobre uma necessidade, sobre um agir nossa do homem. E quando você vai ver no original, e é importante vermos isso, né, a palavra traduzida por Espírito, que pneuma ou nevma, né, em grego, ela tem várias conotações. E uma delas, que é a que é usada nesse texto, que é entendida nesse texto, é aquela que fala sobre a disposição ou influência que preenche e governa a alma de alguém. Então, Jesus, ele falando para aquela mulher, ela fala, olha, chegará um tempo onde todos esses que hoje buscam Deus de uma maneira genérica, talvez
em um monte A, no monte B, no lugar A, no lugar B, fazendo isso, fazendo aquilo, eles vão perceber que a verdadeira maneira de se alcançar esse Deus é quando esse Deus coloca o espírito desse homem ou dessa mulher sobre influência e passa a governar a alma dessa pessoa. Então Jesus ali, ele traz algo muito profundo para as nossas vidas, que o local em que nós encontraremos Deus passa por uma escolha da nossa alma em entregar a nossa vida para o controle e governo de Deus. Então Jesus ali, ele muda totalmente, né, o discurso daquela mulher que havia um entendimento que Deus estava em um lugar. Agora Deus fala, não, Deus, eu estou aonde existe um coração, aonde eu possa governar uma vida, aonde eu possa ser o Senhor. E a segunda parte é a parte traduzida por verdade, em espírito e em verdade. Então, é um coração que aceita ser controlado e comandado por Deus e em verdade. E em verdade aqui é uma outra palavra, né, aletheia, que também fala uma verdade como excelência pessoal. Também tem um espectro de traduções aí de bastante grande. Mas ele fala sobre sinceridade de mente, pretensões, simulação, falsidade ou engano. Quer dizer, aqui Jesus fala, olha, sobre relacionamento. Então Jesus ele fala, olha, chegará o tempo onde Deus vai procurar homens e mulheres, que serão verdadeiros adoradores, que em primeiro lugar, eles terão um coração que aceite, se entregue ao governo de Deus, e em segundo, que sejam em verdade, ou seja, que possuam ou busquem um relacionamento verdadeiro com Deus. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento transparente, um relacionamento transparente. Então é interessante como a gente percebe como Jesus ele vai num ponto muito mais crítico e profundo da alma humana. E quando a gente fala hoje aqui que nós conversaríamos sobre o Deus que nos sustenta, sobre o Deus que cuida de nós, nós precisamos começar a entender justamente o que é esse cuidado, o que é esse sustento de Deus, discernir aí o significado do que é que Deus, quando Ele nos oferece, né, esse sustento, do que significa, até onde pode ir esse sustento de Deus em nossas vidas, se esse sustento tem alguma questão religiosa ou não, se esse sustento ele é relacional ou não, se esse sustento de Deus ainda mantém Deus afastado de nós ou nos aproxima dele, se esse sustento de Deus exige de nós algum tipo de comportamento diferente. Então nós precisamos entender até chegar nesse o que é o sustento de Deus, nós precisamos entender esses conceitos, né? Essas questões. Então, comecei trazendo para vocês aqui a questão que, para que nós entendamos que Deus é aquele que nos sustenta, nós precisamos entender a maneira que Deus, Ele se revela para nós. Por isso que eu falei, Deus, Ele está de uma maneira geral nesse mundo se revelando, mas a segunda parte que eu não falei é aquela parte do que se chama revelação específica, que é quando Deus se revela a cada um de nós se fazendo conhecer. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de perceber a revelação de Deus para a sua vida? Quantos? Você já teve? Você pode todos os dias ouvir os passarinhos louvando a Deus, né? Outro dia eu falando com Deus, eu falava, Senhor, eu queria ter a sensibilidade de saber o que esses pássaros estão cantando. Porque eu tenho certeza absoluta de que eles estão declarando frases de louvor a Deus, ali no idioma deles, no canto deles, né?
Assim como o perfume de uma flor que exala, também está louvando ao nome do Senhor. Mas muito maior do que isso, do que é a revelação geral de Deus, Deus, Ele se revela para mim e para você, no meu e no seu coração. E aí é que está algo maravilhoso, porque quando Jesus ali, Ele sai do abstrato, do geral daquela mulher e traz para dentro do seu coração o relacionamento dele e a quem ele estava buscando como verdadeiro adorador e adoradora, é algo maravilhoso, é uma porta que se abre para o homem e para a mulher. Se você nunca parou para pensar por isso, ou para isso, sobre isso, saiba sim que Deus, Ele se revela a cada um de nós. Deus, já falou, quantas vezes já não foi falado aqui, Deus te conhece, por nome e sobrenome, onde você mora, o que você sente, os seus medos, suas fortalezas, suas fraquezas, os seus dons, né? As suas fragilidades. Deus conhece tudo isso. E Deus, Ele nos chama dentro dessa relação em espírito e em verdade, Ele nos chama em primeiro lugar para que nós rendamos o nosso coração a Ele e em segundo lugar para que nós tenhamos com Ele uma relação aberta, uma relação franca com Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E sabe que, irmãos, quando eu pensava nisso, e pensando na situação que a gente vive, nos medos, nos julgos que cada um de nós carrega, essa questão de nós nos relacionarmos com Deus, ou de termos essa transparência com Deus, ela é libertadora. Ou ela pode ser libertadora em sua vida. Porque quando eu coloco o tema dessa mensagem aqui, o Deus que nos sustenta, e eu faço toda essa introdução talvez aqui para que a gente perceba, é porque eu quero levar os irmãos a perceber, a pensar comigo e a meditar nesse dia, é que o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos sustenta nos momentos em que nós estamos fortes, porque a nossa força vem do Senhor, mas é o Deus que nos sustenta também naqueles momentos mais miseráveis das nossas vidas como seres humanos, onde nós estamos lutando contra alguma situação, estamos lutando contra um problema nas nossas vidas, lutando contra o ataque de um pecado sobre as nossas vidas, e nós nos sentimos o homem ou a mulher mais miserável do mundo. Ali Deus também está para te sustentar. Ali Deus também está para estender o braço dele e te manter salvo. Então essa relação que Jesus pede de transparência com Ele, quando Ele fala é uma relação verdadeira, é justamente nesse sentido de que nós entregaremos o governo das nossas vidas para Ele, mas continuaremos sendo aquele velho homem e mulher com as suas dificuldades. E o que Deus pede para cada um de nós é que nós acessemos a Ele e conversemos com Ele. E talvez a primeira pergunta que eu faça para você, ou a segunda nesse dia, é: quantas vezes você acessou o seu Deus, aí sendo transparente, abrindo o seu coração, falando: Senhor, olha, tem isso aqui que é difícil, isso aqui parece que vai ser aquela cruz que eu vou carregar até o final da minha vida, que eu não consigo lidar bem, que eu não consigo trabalhar isso, que eu não consigo, todos os dias eu estou lutando contra. Senhor, me sustenta, me leva. E olha, e você que talvez esteja pensando em algo e pensando que você é único, não é. Todos nós aqui vivemos, sentimos e temos essas questões em nossas vidas que precisam estar transparentes diante de Deus. Não é o fato que Deus não conheça que eu e você somos assim, não é isso. E nem tampouco que Deus esteja dizendo para mim e para você que estamos livres para fazer aquilo que queremos. Não,
Deus ele coloca, estabelece os princípios, Deus estabelece as verdades pela sua palavra, mas Deus está comigo e com você para que continuemos caminhando, prosseguindo e permanecendo no caminho dele. Então Deus está procurando. Chegará o tempo em que Deus será adorado por homens e mulheres em espírito e em verdade. Se a sua relação com Deus ainda não atingiu esse patamar de franqueza, de comunicação, de conversa, é tempo. E não existem protocolos, não existem lugares. Jesus falou ali, não é no lugar A, não é no lugar B. O que abre as portas do céu, o trono da graça e os ouvidos de Deus, é um coração quebrantado, é um coração que se entrega diante dele. Então, se existe alguma área da sua vida que você peleja, que você traz até sobre si uma culpa, um jugo, pensando, olha, eu não sou digno. Irmão, Deus é aquele que te suporta, Deus é aquele que te mantém, Deus é aquele que te sustenta em todos os caminhos. E é maravilhoso pensarmos nessa perspectiva, porque Deus, de novo, é aquele que escolhe homens e mulheres, que dá dons, que dá capacidades, que traz vocações, que levanta homens e mulheres nos nossos ministérios, nos nossos talentos, e a gente fica alegre, mas é Deus que está ali nos sustentando, como é o Deus que também cuida de nós nos momentos sombrios das nossas vidas e nos sustenta. Outro dia eu via um testemunho de alguém que lutava contra um processo de depressão de anos e anos, e essa pessoa ela se sentia indigna de Deus, porque ela tinha uma questão ali médica, né, do seu corpo, que a punha em depressão, e ela se sentia indigna de tudo aquilo que ela vivia, ou mesmo indigna de poder vir à casa de Deus, porque às vezes a alegria que era cantada aqui na frente não era a alegria que ela estava sentindo em seu coração, ou a felicidade que era dita aqui não necessariamente era a felicidade que ela sentia na vida dela ali pelo estado depressivo que ela passava, mas o testemunho daquela pessoa é que ela se sentiu liberta daquele peso a partir do momento que ela percebeu que Deus a conhecia do jeito que ela era, a respeitava do jeito que ela era e amava ela do jeito que ela era. E que o fato, né, da questão da enfermidade dela era uma questão que Deus entendia e que Deus jamais deixaria que ela caminhasse sozinho, porque Deus a sustentaria. E no momento que ela pensou, que ela descobriu essa verdade, sabendo que Deus era aquele que sustentava ela em todas as suas condições, ela pôde desenvolver essa relação de franqueza maior com Deus. De pelas manhãs chegar diante de Deus e falar: Senhor, peço a tua ajuda, porque olha, por mim mesmo provavelmente esse dia aqui vai ser um daqueles dias onde os meus olhos vão ver tudo ruim, nada vai ter sabor, tudo vai ser complicado, mas Senhor, eu te peço, me sustenta nesse dia, me traz o seu bálsamo, me traz a sua alegria, me traz o seu conforto e me ajuda mesmo diante das minhas dificuldades a continuar caminhando contigo. E aquela moça falava que a partir do momento que ela tomou isso na sua consciência, a relação dela mudou com Deus, a vida dela mudou com Deus, ela pôde perceber um Deus muito maior, um Deus muito mais presente, um Deus que estava não mais no púlpito da igreja, no qual ela achava que ela nunca poderia chegar, mas Deus estava no coração dela, dia após dia. Então Deus ele está procurando homens e mulheres que tenham um espírito quebrantado e que queiram desenvolver com Ele essa relação verdadeira. Isso é chave, irmãos. Esse é um princípio e isso é aquilo que destrava muito das nossas vidas. E você ainda pode estar pensando, né? Mas será que realmente isso acontece com todo mundo? E eu estava pensando e meditando. E me veio a questão do próprio Paulo.
Paulo, aquele homem que nós tanto colocamos, né, ele sobre o pedestal, um homem que foi aos céus, um homem que viu Jesus Cristo, um homem que desbravou ali vários países levando o evangelho, pai do profeta ou apóstolo gentios. Lá em Romanos 7:25 ele fala: olha, dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo, ele sentia na sua vida essa dicotomia entre a sua natureza humana que brigava contra o seu desejo de aproximar-se de Deus, e Paulo sabia que em ambas as áreas do seu ministério ele precisava da sustentação de Deus, como nas suas fraquezas ele também precisava do sustento de Deus nas suas vidas. Isso não é diferente para cada um de nós, irmãos. Não existem, já várias vezes falados aqui também, não existem super-homens ou super-mulheres. Não existem homens e mulheres que já atingiram um grau de santidade tal que possam dizer: eu sou imune a tudo o que acontece. Mas o que Deus fala aos nossos corações nesse dia é que Deus entende a mim e a você do jeito que você é. Entende a você aí na sua casa do jeito que você é, com as suas dificuldades, com os seus temperamentos, e Deus, ele se coloca como alguém que quer ouvir você e quer ajudar você nesta caminhada. Aleluias, louvado seja o nome de Deus. Um outro texto do próprio apóstolo Paulo, ali em 2 Coríntios 4, do 7 ao 15, ele fala sobre Deus colocar um tesouro dentro de vasos de barro. E mais uma vez aí Paulo, ele mostra que ele tinha entendimento de que aonde Deus se manifestava, que é o tesouro de Deus, o invólucro de tudo isso é um vaso de barro. E ali ele fala, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 15, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos como sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso estamos falando, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele fala aqui que tudo estava dentro de um vaso de barro, que era frágil, que podia se romper. E eu paro, Interessante, porque Deus que habita nos nossos corações, Ele não deseja, ou Ele não formou cofres para que estivessem guardando esse tesouro que é Ele nas nossas vidas. Deus, Ele não prometeu que homens e mulheres, quando o recebessem, se tornariam caixas, cofres, ali que não pudessem ser penetrados ou rompidos. Não, Deus fez questão de dizer que Ele, sendo o maior tesouro que existe para alguém, ainda está dentro de vasos de barro. E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender que nessa nossa realidade de sermos homens e mulheres de barro, de vasos, é que nós precisamos que Deus nos sustente. É que nós precisamos estabelecer essa relação de proximidade com Ele. É onde essa relação de verdade, de transparência, de conversa precisa ser estabelecida, porque a única maneira desse vaso de barro chegar até o final sem ser rompido, quebrado, é através
da graça dele em nossas vidas, como o apóstolo Paulo falou aqui. Mas é importante que nós tenhamos essa consciência de que nós somos homens e mulheres barro, vasos de barro, e que carecem da graça de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. É libertador saber que Deus nos sustenta em meio às nossas tanto glórias como fraquezas. Sim, nos sentimentos e lutas mais internos, aquela que talvez passemos a vida toda lutando, Deus está ali para nos sustentar e fazer-nos prosseguir. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, dentro da tradição cristã, ao longo de todos os séculos, foi pregado talvez um espírito combativo, daqueles homens e mulheres que, uma vez salvos, eles se tornam pessoas acima de tudo e qualquer questão. E isso às vezes e muitas vezes nos engana, e talvez tenha enganado você na sua vida durante muitos anos, a questão de você imaginar ou você lutar para que você seja alguém top, alguém super, alguém que mereça algum agrado ou algum reconhecimento pela parte de Deus. Mas ao contrário, Deus está chamando a mim e você para que nós entendamos o quanto nós somos dependentes da graça dEle, o quanto nós precisamos dEle para a nossa caminhada conseguirmos suportar, e que nós tenhamos em conta que mesmo em nós, nas nossas dificuldades, mesmo durante as nossas fraquezas, Ele jamais irá nos abandonar. Então você aí, querido, querida, que talvez esteja anos e anos carregando um fardo, carregando uma dor, carregando algo por você se achar não digna, não digno, por você se achar diferente, por você se achar menos agraciado, o convite de Deus é que você jogue tudo isso por terra e que você viva uma vida plena com Ele. No sentido de que Deus vai te ajudar a caminhar da maneira que você é, como você é, e Deus vai te sustentar e Deus vai te fortalecer. Aleluias, louvado o nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. O Pai busca por verdadeiros adoradores que o busquem em espírito e em verdade. Aleluias. E essa mensagem foi tão poderosa na vida daquela mulher que houve uma transformação, e aquela mulher, ela volta quando ela recebe aquela palavra de Jesus dizendo: olha, tudo isso que eu disse para você que pode acontecer, sobre o Messias, sobre a expectativa sua de encontrar a Deus, saiba que o Messias a quem você está buscando sou eu que falo contigo. E da mesma maneira, o Messias, o Salvador da sua vida que você vai encontrar, que vai ser algo que vai mudar as suas estruturas de uma maneira mais profunda, vai ser aquele que fala contigo. E para alguém falar contigo, você tem que ouvir aquele que ele fala. Aquele que fala contigo é aquele que está buscando relacionamento com você. Aquele que fala contigo é aquele que quer estar com você ao redor, ao longo da sua caminhada. Aquele que fala contigo é aquele que se fez homem para entender as minhas dificuldades, de entender os meus e os seus medos, de entender quem é o Ricardo, de quem é o João, quem é a Maria, quem é cada um de nós, de maneira individual. Por isso é Ele que quer falar contigo. Ele sabia o coração e a vida inteira daquela mulher. Ele sabe o seu coração e Ele sabe a sua vida inteira. E Ele quer falar contigo. Ele quer falar contigo. Então, meus irmãos, é tempo de cada um de nós gozarmos a plenitude, tudo aquilo que Deus Ele tem preparado para cada um de nós. Deus tem preparado algo maravilhoso para cada um de nós. É tempo de nós sermos reconhecidos como esses homens e mulheres, homens que o adoram em espírito e em verdade, que trazem sobre a sua vida o governo de Deus, que trazem sobre a sua vida a entrega total a Deus,
mas que trazem na sua vida também um relacionamento profundo com esse Deus, um relacionamento verdadeiro para com esse Deus. Talvez hoje você veio aqui pensando que poderia ouvir qualquer outra palavra e não essa, mas Deus, Ele está falando conosco sobre isso, sobre relacionamento. E as perguntas não são retóricas, mas são verdadeiras. O quanto você tem falado com Deus? O quanto você tem convidado Jesus a sentar ao seu lado e conversado com Ele? O quanto nas suas orações você tem aberto diante dEle as suas necessidades? Porque não adianta você tentar enganar a Deus, porque não vai dar certo. Mas Deus, Ele quer que você exprima. E até faz bem para a gente falar com Deus e abrir o nosso coração e colocar diante dEle as nossas necessidades. Então, o que nos é ofertado nesse dia, mais uma vez, é um lembrete de que nós precisamos falar com Deus. Que nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus. Que nós precisamos expor, que você precisa expor diante de Deus aquilo aí que está atravancando a sua vida, que está ferindo o seu coração, aquilo que você não busca, não encontra a resposta, aquilo que você tem carregado sozinho. Parece até uma mensagem de libertação, mas eu creio que é assim. Deus, Ele quer libertar corações. Deus, Ele quer libertar vidas. Deus, Ele quer libertar você da situação em que você está vivendo. Talvez de uma religiosidade, talvez de um coração endurecido, talvez até mesmo de uma revolta que você esteja desenvolvendo, porque você parece que Deus fala com todo mundo, Deus se manifesta a todo mundo e eu estou aqui no meu cantinho e Deus nunca olhou para mim. Jogue isso tudo por terra. Deus olha para você, Deus sabe onde você está, Deus sabe quem você é e Deus sabe os planos que Ele tem para você. Deus é aquele que te sustenta. Deus é aquele que te leva. Deus é aquele que vai fazer e pode fazer algo grande na sua vida, da maneira que você é. E mesmo quando Deus te usar muito, vai ser Ele ainda que vai te sustentar, para que o seu próprio ego não te derrube, ou que você, o próprio engano da sua mente não te derrube. Deus continua sustentando a vida do cristão. Então, Jesus coloca o convite que Ele fez para aquela mulher, coloca para as nossas vidas. Ela buscava da onde viria a salvação. Jesus apresentou para ela da onde a salvação viria. Ela perguntou como ela deveria adorar a Deus. Jesus coloca para aquela mulher como ela deveria adorar a Deus. E ela pergunta quais seriam os impactos. E Jesus apresenta para ela quais são os impactos quando alguém abre o seu coração e desenvolve uma relação aberta para com Deus. Aleluias, aleluias. E aquela mulher, e é interessante porque o resultado na vida daquela mulher foi tão grande, que aquela mulher ela volta para a cidade, e ela começa a anunciar aos homens, que é uma outra quebra de paradigma aqui, porque a mulher não tinha naquela época a voz ativa. E aquilo que aconteceu na vida daquela mulher foi tão grande, porque ela volta para a cidade e os homens ficam atônitos com o que ela dizia. E ela falava: olha, venham comigo e vejam tudo aquilo que aquele homem tem feito. Porventura esse não é o Cristo? Então, meus irmãos, aquele não foi um discurso de Jesus. Aquilo foi um princípio que Jesus estabeleceu. Aquela mulher entendeu e que transformou a vida dela. Isso que nós lemos, isso que eu falei para você nesse dia, não é um discurso do Ricardo, ou não é um discurso bíblico, ou não é uma passagem de um livro chamado Bíblia. É um princípio que Deus comunica para nós, para que nós alcancemos uma vida plena,
com Ele. Então vá, corra em direção a esse Jesus. Entregue o governo da sua vida e inicie esse relacionamento aberto, franco com Ele. Ouça tudo aquilo que Cristo tem a dizer para você. Amém? Louvado seja Deus. Te convido a ficar de pé. E o que o Espírito Santo falava quando eu redigia, o que eu escrevia esse texto, foi interessante porque o Espírito Santo falava para mim que essa palavra era focada exatamente para vidas que estão presas. A princípio eu não entendi, mas o Espírito Santo falava para mim que existem homens e mulheres que têm o seu espírito aprisionado, que têm o seu relacionamento com Cristo travado, porque eles acham que são indignos, porque eles se consideram talvez pequenos demais, porque eles se consideram pecadores demais, porque eles se consideram talvez o último da fila. E Deus, o Espírito Santo falava comigo que a palavra era para essas vidas, para que elas fossem resgatadas da sua maneira de viver, da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir. E que Deus comunicava para elas que Deus se importava com elas, que Deus conhecia elas da maneira que ela era e que Deus podia sim se relacionar com eles e com elas da maneira que eles e elas são. E o Espírito Santo falava para mim que cadeias iriam ser quebradas, que julgos iriam ser largados, que homens e mulheres poderiam deixar para trás e finalmente com alegria jogar para trás pesos, sentimentos, histórias, cicatrizes, marcas que elas e eles têm trazido durante anos e anos, e que agora se abria uma porta para que eles pudessem ouvir todas as doces palavras que Cristo sempre quis falar, mas que os seus ouvidos estavam fechados e o seu coração endurecidos. Então nessa oração que nós vamos fazer, se você é uma dessas pessoas no qual o Espírito Santo tocou, falou, comunicou, e que você vive esse conflito interior e que você às vezes não tem nem ânimo para vir na igreja, e muito menos para ler a palavra ou se aproximar dele, que nesse dia, que nesse momento seja um momento de libertação para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero ver na sua vida a alegria dessa mulher, que não cabia em si mesma, depois que ouviu a palavra libertadora de Jesus Cristo. Jesus não pediu para ela deixar de ser samaritana, Jesus não pediu para ela deixar de ir naquele poço, não, Jesus simplesmente pediu para ela: entregue a sua vida para mim, estabeleça uma relação verdadeira comigo. Jesus não pediu para ela mudar quem ela era, e Jesus não pede para você mudar quem é você hoje, mas Ele pede para que você abra o seu coração para ouvir o que Ele tem para falar com você. E esse vai ser o início de uma obra. Então, nessa oração, seja franco com Cristo, apresente a sua vida diante dEle e receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Pai querido, nós te damos graças. Senhor, a Tua palavra mais uma vez foi anunciada, e foi anunciada aos nossos corações. E como sempre, o maior interessado em cada palavra que é aqui ministrado é o Senhor, e no interesse de alcançar as nossas vidas. Pai, mais uma vez, Espírito Santo de Deus, agora vai trabalhando nos corações. Senhor, vai trabalhando nessa vida desse homem, dessa mulher, que talvez esteja aí triste, Pai, que tem um coração duro, Pai, que tenha dificuldade em se aproximar de Ti, que tenha dificuldade de reconhecer, Pai, a Tua manifestação de forma geral ou de forma específica na sua vida.
Pai celestial, vai quebrando as cadeias, vai curando os sentimentos, vai libertando, vai tirando as escamas das vistas, vai renovando o espírito, vai, Senhor, fortalecendo as vidas, vai renovando o ânimo. Oh Senhor Jesus, que hoje homens e mulheres sejam renovados através do Teu Santo Espírito, que homens e mulheres voltem para a sua casa dizendo: hoje eu vi o Cristo, hoje eu vi o Salvador, venham ver comigo tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Senhor, que haja uma transformação, que haja uma mudança de rumo, Senhor, para cada um de nós, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nas nossas instabilidades. Senhor, o Senhor é aquele que nos sustenta hoje, o Senhor é aquele que nos sustentará amanhã, o Senhor é que nos sustentará daqui 5, 10 anos. O Senhor é a base da nossa fé. Senhor, sustenta o nosso caminhar, levanta homens e mulheres, sustenta, Senhor, a vocação daqueles que o Senhor tem escolhido, sustenta, levanta a vocação, Senhor, daqueles que estão abrindo o seu coração nesse dia. Senhor, que haja testemunho, que haja um canto de louvor e de adoração ao seu nome, porque o Senhor se interessa. O Senhor ama, o Senhor te ama, meu irmão, o Senhor te ama, minha irmã, você que nos ouve aí pela internet, o Senhor te ama do jeito que você é, e que você possa sentir nesse momento o amor do Senhor invadindo a sua vida, oh, de uma maneira especial, quebrando barreiras, quebrando correntes, sarando feridas, tirando pesos, em nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, faça obra. Espírito de Deus, faça obra. Espírito de Deus, faça obra. Oh, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Oh, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Continue adorando no seu coração, os irmãos vão louvar. Aleluia. Continue a falar com seu Deus aí. Inaugure esse momento de conversa. Oh.